Sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Estou vendo aqui meu amigo poliglota, plenamente recuperado do Covid-19. Fico muito feliz de vê-lo recuperado, Silvio. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e sua família também, né? A graça do Senhor esteve sobre esses irmãos pelos quais nós oramos, inclusive, pedindo ao Senhor que cuidasse deles. Nós vamos continuar nessa manhã nossa série. O título da série está em destaque acima no slide, né? A cidadania do reino de Deus, a mensagem das bem-aventuranças. Hoje, essa mensagem especificamente tem esse título: Lágrimas no caminho da plena alegria. Nós vamos ler Mateus 5, 4. Essa série vai continuar pela manhã. Nós vamos meditar nas bem-aventuranças. Eu e Felipe vamos estar dividindo essa série. E no domingo que vem, à noite, como eu disse, nós vamos retomar a segunda parte, vamos fazer a segunda parte da série Encontros com Jesus. Essa série, eu brinquei com o Felipe que a série é dele, mas eu vou ser intruso nessa série Encontros com Jesus agora nessa segunda parte. A primeira parte ele fez sozinho no início do ano, 5 mensagens, próximas 5, começando domingo que vem à noite, são 5 noites, eu vou ser intruso, pelo menos, se não me engano, em 2 oportunidades. Vamos ler Mateus 5, a partir do versículo 4. Vamos ler, o 4 é a nossa ênfase, mas vamos ler de 1 a 4, nós retomarmos onde nós começamos na semana passada e paramos. Diz assim, Mateus 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que o Senhor use da tua palavra, como sempre, para fortalecer a fé do seu povo e nos conformar à imagem do seu Filho. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós começamos semana passada, especialmente dando destaque ao verso 3, mas lemos também os versos 1 e 2, falando das bem-aventuranças, aquelas que são conhecidas como a porta de entrada do Sermão do Monte, como é registrado por Mateus, o evangelista Mateus. Eu preciso retomar algumas coisas que nós falamos na semana passada para nós continuarmos e também para que fique bem na sua mente. Uma delas é o que é a expressão bem-aventurança, ou bem-aventurado. A expressão bem-aventurado é um esforço, ela é usada para traduzir uma expressão que aparece aqui no texto grego original do Novo Testamento, que é a expressão Macarios, que não tem uma tradução perfeita, digamos assim, na língua portuguesa. Eu arrisco dizer que em algumas línguas, eu sei que, pelo menos além do português, eu sei que também o inglês tem essa dificuldade, talvez outros idiomas também tenham, porque ela é uma expressão muito rica. Era uma expressão rica e que não era costumeiramente usada para pessoas. Eu falei isso na semana passada. Usualmente os gregos, fora do Novo Testamento, ou seja, no uso comum, usavam essa expressão para se referir à felicidade dos deuses gregos. Seres humanos não alcançavam isso. Ou a felicidade ou a satisfação pós-morte. Os mortos gozavam desse tipo de satisfação porque não estavam mais sujeitos aos percalços da vida. Então, essa palavra era usada assim originalmente, mas agora, Jesus Cristo conecta a mensagem do Evangelho e ele aplica não a deuses, nem só a Deus, mas ele aplica aos homens. E, pasmem, para surpresa daqueles ouvintes, homens que estavam vivos. Ele diz, é para vocês essa mensagem. Vocês, se creem no que eu estou ensinando, e ele havia pregado no capítulo 4, se você ler Mateus 4, vai perceber que o Sermão do Monte não começa no vácuo. Jesus não estava, de repente, parado e falou, vou pregar, vou ali para o monte, junto-se a mim pregar. Não, ele estava no seu ministério ativamente pregando e ensinando, pregando sobre o arrependimento, e então ele junta uma multidão com essa pregação inicial, e ao juntar aquela multidão, ele passa, então, a proclamar o chamado Sermão do Monte, abrindo com as bem-aventuranças. Então, em língua portuguesa, a expressão bem-aventurado vem da expressão latina beatitude, ou seja, a tradução já beatitude, a expressão latina é um pouco distinta. A ideia é bênção plena, uma bênção plena, só que, originalmente,
futura. Uma satisfação mais completa, uma alegria que não depende desse mundo. Nós vimos que o cenário foi explicado nos primeiros 2 versos. Eles mostram que Jesus olha para as multidões, os contempla, ele sobe ao monte para usá-lo como uma espécie de local estratégico, né, para pregação, que ele pudesse ser visto e ouvido pelaquela grande multidão. Ele coloca, não havia uma plataforma, então ele fica no monte para usá-lo como uma plataforma para ensinar, para pregar. E o cenário mostra que Jesus, então, se aproxima deles e passa a ensiná-los. E aí descreve depois do versículo 2 o que ele está ensinando. O ministério de Jesus, a sua ação antes da sua morte substitutiva, pode ser resumido a um ministério de ensino. Ensino sobre o quê? Sobre Deus e sobre o reino de Deus que ele, o próprio Jesus, havia inaugurado. Tudo o mais que ele realizou até a sua morte substitutiva era para validar esse ensino. Seus milagres, seus feitos extraordinários, sua firmeza, era para valorizar e para dar respaldo que o reino de Deus de fato havia sido inaugurado. Então, é um ministério de ensinar sobre o reino de Deus. Nós também vimos na semana passada, e isso não pode escapar da nossa mente, que as bem-aventuranças, elas são uma realidade para o salvo em Cristo. Não é, faça isso para que você seja salvo. Não. Ele está dizendo, porque vocês foram salvos? Porque vocês creram no Evangelho. Porque no capítulo 4 ele fala sobre arrependimento e crer. Porque vocês creram. Agora devem ser assim ou fazer isso. Esse é o objetivo. Porque vocês são aqueles que se arrependeram. Porque vocês são aqueles que creram. E mais, as bem-aventuranças, elas são um todo. Elas são o padrão total que Deus tem para todos os seus discípulos, como cidadãos do reino. Eu usei a ilustração semana passada, que elas não devem ser encaradas como um menu, um cardápio, né? A gente não pega e escolhe. Estou vendo aqui realmente, ser manso não é comigo, eu vou pular essa, eu vou escolher a próxima. Não, não é assim. Elas são um todo. Um todo que Deus traz na pessoa do próprio Filho como um ensino para dizer, agora que vocês creem, vocês nasceram no reino de Deus. Com o que um cidadão do reino de Deus se parece? Como ele é, o que ele faz. Então Jesus fala sobre isso e conecta isso a uma satisfação prometida, a uma alegria que está prometida que os filhos de Deus já começam a gozar. As 9 bem-aventuranças, elas vão ser tratadas nessa série de mensagens em blocos de 3, por assim dizer. As primeiras, hoje eu estou na segunda, né? As primeiras 3, elas falam muito mais de um estado, do que se é, tem implicações para o que se faz. A segunda grupo de 3 está mais fácil de ver o que deve ser feito. É mais práticas, são mais práticas, por assim dizer. E as últimas 3 estão ligadas às ações dos discípulos em relação à perseguição, objeção, como ele lida com o mundo hostil à sua volta. Então, nós vamos olhar nesses blocos de 3, sendo que as últimas 2, elas têm ambas o tema de perseguição, mas subdivididas. Mas o foco para terminar essa introdução e retomar, então, especificamente o versículo 4, e aí agora eu quero conectar com o que vimos na semana passada no final, é que cada uma das bem-aventuranças está ligada à anterior. Cada uma delas está apoiada na anterior. De maneira que, ao ler e crescer nessa graça, nesse aquilo que Deus está fazendo, nós temos necessariamente que passar por essas etapas. Tentar experimentar de forma mais plena, ou praticar algo que está ligado a uma bem-aventurança mais à frente, por assim dizer, seria como tentar subir uma escada pulando um degrau. Não foi assim que foi idealizado para nós. De maneira que, o que vimos na semana passada, a necessidade da humildade ou da pobreza de espírito, acaba sendo porta de entrada e apoio para todas as outras, inclusive para a segunda que vemos hoje. Para ilustrar isso, não precisa confiar em mim, vamos confiar naquilo que Deus falou para Martyn Lloyd-Jones. Olha o que Martyn Lloyd-Jones fala sobre isso. Existe sem qualquer dúvida, pode passar o slide, por favor, uma ordem muito bem definida nessas beatitudes. Nosso Senhor não as dispôs em suas respectivas posições ao acaso ou por acidente, algo que poderíamos descrever como uma sequência espiritual lógica aqui.
essa necessariamente é aquela que precisa vir no começo. Está falando de ser pobre de espírito. Precisa vir no começo. Devido ao fato de não haver entrada no reino dos céus ou no reino de Deus a parte dela. Não há ninguém no reino de Deus que não seja pobre de espírito. É a característica fundamental do cristão e do cidadão do reino dos céus. E todas as outras características são, em certo sentido, o resultado da mesma. Então, qual é o primeiro resultado de ser pobre de espírito? Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vemos aqui, então, o caminho de lágrimas. Interessante, primeiro, perceber essa conexão entre bem-aventurado os que choram. Assim como na primeira bem-aventurança, no verso 3, onde Jesus diz que o pobre, ou seja, o humilde, o fraco, o miserável, ele tem um reino, parece haver uma contradição aqui. Assim como na primeira bem-aventurança, lá Jesus disse que alguém que é pobre de espírito, ou seja, reconhece a sua miséria, ironicamente aos olhos do mundo, ele tem algo que é muito mais valioso. Ou seja, ele é pobre espiritualmente no seu estado de miséria, mas pela graça ele recebe um reino. Então ele é um pobre que tem posses. A posse do reino. Agora, de maneira semelhante, parece que há uma contradição, porque literalmente o que está escrito no versículo 4 é como se dissesse, feliz é aquele que chora. É como se dissesse literalmente isso, feliz é o que chora. Nós encaramos normalmente o choro como algo de tristeza. Óbvio, pastor, mas também tem choro de alegria, não tem, né? Tem aquela emoção de alegria que faz chorar. Sim, mas usualmente, quando nós encontramos alguém se debulhando em lágrimas, nós identificamos aquilo com tristeza, abatimento. Mas literalmente está dizendo, feliz o que chora. Porque a palavra choro aqui pode ser traduzida como lamento. E aqui já começa um aprofundamento para nós entendermos melhor a expressão. É como se dissesse, então, a plena felicidade, a plena satisfação está naquele que lamenta. Se nós estamos apoiados na bem-aventurança anterior, que fala de pobreza de espírito, ou seja, da nossa miséria espiritual como pecadores, nós estamos falando de lamentar pelo pecado e pelo seu estado e suas consequências. O William Barclay, que é um dos mais importantes estudiosos de grego do Novo Testamento, ele faz uma tradução adaptada, digamos assim, né? Um parênteses em relação a isso. Existe tradução, existe versão, né? Você, por exemplo, tem a Bíblia editada pelo Eugene Peterson, a Mensagem, não precisa se livrar dela não é ruim, mas ela não é uma tradução. Ela não é uma tradução do Eugene Peterson. Ela é uma versão, uma espécie de interpretação dele dos versos da Bíblia. O Barclay faz isso numa explicação desse texto. Eu peguei só uma sentença e diz assim, é como se ele tivesse escrito, bem-aventurado é o homem que chora como quem lamenta por um morto. Porque a expressão usada aqui para choro era o choro ou o lamento que alguém fazia, alguém que era visto em alguém quando ele tinha um parente, um familiar que ele amava, morto. Esse tipo de profundidade. Então, é feliz, é bem-aventurado aquele que lamenta pelo pecado, aquele que lamenta pelos efeitos do pecado também, suas consequências, como se lamentasse por alguém que morreu, como se chorasse por perder alguém que ama. Nós temos que lembrar que a mensagem de Jesus, que é o prólogo, digamos assim, né? A mensagem que antecede, seria a introdução do Sermão do Monte, é a mensagem arrependam-se. Esse era o tema da mensagem de Jesus antes de iniciar o Sermão do Monte. Então, se o assunto é arrependimento, e agora ele liga a bem-aventurança ao arrependimento, o que ele está dizendo é, bem-aventurado aquele que reconhece a sua miséria, verso 3, seu estado de pobreza espiritual, e bem-aventurado é aquele que, porque reconhece isso, lamenta. Está contrito, está quebrantado por isso, ele lamenta. Somente alguém, meus irmãos, que se reconhece, melhor dizendo, como pobre de espírito, pode chegar ao ponto de chorar pelo seu estado de pecado e então arrepender-se. O discípulo de Jesus Cristo, aquele que é um cidadão do reino de Deus, ele não só sabe de onde ele saiu pelo seu estado de pecado, mas ele chora, ele lamenta, porque esteve lá, mas lamenta mais ainda, porque ele sabe que o pecado ainda está à sua volta e está dentro de si ainda, na velha natureza ainda. Ele lamenta, ele chora por isso. Esse choro é um lamento profundo.
que deve ser fruto desse quebrantamento da nossa alma. Jesus fala sobre essa contrição em outros momentos do seu ministério. Por exemplo, quando Jesus foi questionado pelos discípulos, ele foi questionado, na verdade, por religiosos e por alguns seguidores de João, por que os discípulos dele, os discípulos de Jesus Cristo, não jejuavam com a mesma frequência dos discípulos de João, por exemplo. Porque o jejum era uma demonstração de contrição, de humilhação, de lamento. Quando alguém estava lamentando pelo pecado no Antigo Testamento, o que ele fazia? Rasgava a parte de cima da sua túnica, se cobria de cinzas e jejuava. E Deus perguntou para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam tanto? Olha o que Jesus disse, que tem a ver com o seu ministério, não tem a ver com anular o efeito do jejum. Muita gente acha que jejum não precisa mais ser praticado. Anotar que a gente tem que pregar sobre isso também, né? Mateus 9,15. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. A palavra que é traduzida aqui na versão Almeida, que é a minha, como estar triste, é a mesma palavra traduzida como chorar em Mateus 5,4. Então é como Jesus dissesse, podem os convidados ficar lamentando como se estivessem no sepultamento, quando eles estão na presença do noivo? Não, não podem, não devem. Mas quando o noivo for tirado, eles vão lamentar, eles vão chorar, eles estarão quebrantados e contritos, quando o noivo for tirado deles. O que ele estava dizendo é, enquanto eu estou com meus discípulos, aqui agora fisicamente, eles não devem estar empenhados no lamento. Eu estou ensinando e eu estou os confrontando com a verdade. Logo eu vou ser tirado em favor deles, e aí eles lamentarão e jejuarão. Aí eles ficarão contritos, constrangidos pelo seu pecado, humilhados e arrependidos, e então jejuarão. Merece destaque o fato de que, quando Jesus fala nessa bem-aventurança sobre o ato de lamentar, que a gente traduz como chorar, o verbo que está como chorar, ele está no presente, no texto original. O que indica a ideia de lamento contínuo. Lamento contínuo. Eu acho muito interessante a interpretação que Lutero faz nas suas 95 teses contra as indulgências, né, que iniciaram a reforma, já que a gente está em outubro, né, mês da reforma. Semana passada eu usei uma ilustração de Lutero, hoje de novo vou tentar nas próximas usar. Essa não estava planejado seguir, não, mas vou tentar agora. Lutero diz o seguinte, quando Jesus diz, a abertura das suas teses, porque ele está pregando contra a penitência, que é a ideia de arrependimento por obras, né? Eu me puno para mostrar, para me santificar, para mostrar arrependimento. Quando Jesus diz, arrependei-vos, que é a pregação de Mateus 4, o capítulo anterior, ou de Marcos, no início de Marcos, o que Jesus está dizendo, o Lutero explica, é que o cristão deve viver uma vida de constante arrependimento. Essa é a primeira tese que ele apresenta. Perceba que é exatamente isso. A tradução talvez não deixe isso tão claro, mas está no presente também em nossa língua, mas a ideia de que aqueles que continuamente lamentam, continuamente choram, ou seja, porque estão continuamente em arrependimento, permanecem nesse estado. Não é só ficar triste ou chorar por um momento, e muito menos chorar somente ou só pelas dificuldades. Meus irmãos, nós temos muitos sofrimentos que nos fazem chorar. Mas não é disso que o texto fala. O que está dizendo não é chorar porque a vida está com dificuldade. Não. É chorar e lamentar por causa do pecado e fazer isso de forma contínua. Permanecer em lamento. É lamento de morte. Porque a morte reina no mundo escravizado pelo pecado. É olhar para o mundo à nossa volta, olhar para nós mesmos e lamentar. Dizer, Senhor, quão terrível é o pecado que domina todos à minha volta. Domina homens poderosos, homens simples, que faz as pessoas fazerem as coisas mais absurdas. Meus irmãos, você sabe como o pecado é vil se você já conseguiu assistir 5 minutos de qualquer noticiário. Assiste 5 minutos de qualquer noticiário e depois a gente conversa sobre a vileza do pecado. Nós vemos as coisas e pensamos, como isso é possível? Tem gente que pergunta, mas pastor, como é que a pessoa teve coragem de fazer isso, pastor? Porque o pecado é terrível e é vil. E a gente precisa reconhecer isso, inclusive em nós, a nossa pobreza de espírito,
para que haja arrependimento, não sejamos salvos, mas nós temos que permanecer em constante lamento por isso, em constante quebrantamento por isso, constantemente atentos quanto à gravidade do pecado e a sua consequência na nossa vida pessoal e na vida da sociedade. Um exemplo dessa constante percepção, porque perceba, alguém pode pensar, pastor, então o cristão tem que ver como alguém que está sempre triste, né? Porque ele tem que ver que ele é pobre, espiritual, que ele tem que lamentar, chorar. Não é isso. Não é um abatimento externo, necessariamente. É uma convicção interna. Porque o Espírito nos revelou esse estado nosso e nos mostra agora o que está à nossa volta, por isso nós lamentamos. Uma pequena entrada do diário de David Brainerd. David Brainerd foi um missionário que em pouco tempo de vida fez um trabalho extraordinário. Um parênteses antes de eu ler a entrada aqui. Tem um livro que é o Diário de David Brainerd, que foi editado nada mais nada menos por Jonathan Edwards. Porque o David Brainerd, ele estava cortejando uma filha de Edwards para se casar com ela. Então, Edwards o conheceu e o admirava. Brainerd era um jovem missionário, que foi para aquilo que era a fronteira da colônia, entre os índios. E lá, Brainerd derramou a vida e morreu ainda jovem. O diário foi encontrado e Edwards editou. O diário de David Brainerd impactou missionários no mundo inteiro. As cidades missionárias modernas, que nasceram entre os batistas, foram impactadas, entre outras coisas, pelo diário de David Brainerd. Quando esses irmãos leram as Escrituras e o diário de David Brainerd, entenderam que eles deveriam se empenhar para que a igreja fosse uma igreja missionária. Fechando esse parênteses, esse grande homem de Deus, olha como ele se vê. Essa entrada é de 18 de outubro, perceba, outubro, de 1740. Na minha devoção matinal, minha alma estava excessivamente frágil e amargamente lamentei pela minha enorme pecaminosidade e vileza. Um missionário que dedicou a vida até morrer, jovem, ele olha para si próprio de manhã quando ele vai orar e fala, Senhor, como eu sou frágil, como meu coração é seduzido pelo pecado. Se não fosse o Senhor, quem eu seria? O que eu estaria fazendo se não fosse o Senhor? Eu preciso do Senhor. Ele estava lamentando. Essa entrada é para mostrar como ele lamentava. O fato dele não poder estar mais plenamente vivendo para o Senhor, ainda está sob os efeitos do pecado na vida dele. O Packer diz assim, um senso de nossa corrupção diante de Deus não é nada mórbido, neurótico ou doentio de forma alguma. É natural, realista, saudável e uma percepção verdadeira da nossa condição. Nós vivemos numa era de psicologização. Perceba, o problema não é a psicologia, mas um tipo de psicologização, onde termos de uma ciência ou de um certo ramo de ciência são popularizados e às vezes eles viram um clichê. Então, quando alguém, por exemplo, diz, não, porque eu sou muito miserável, alguém pode rapidamente dizer, calma, rapaz, se falar isso de você, sua autoestima vai cair, não fala isso de você, né? Você vai ficar abatido. Não, você tem que dizer que você não é, ou, se aí for, já tiver avançado no curso de coach, tem que dizer que você é bom, que você é melhor, você é superior, completo, pleno, Perceba, isso é a contramão do que Jesus está ensinando nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são uma proclamação de bem-aventurado aquele que se acha tão feliz ou que não vê seus próprios problemas, bem-aventurado aquele que reafirma ou faz confissão positiva, não. Bem-aventurado é aquele que chora, lamenta, quando olha por efeito do pecado nele e na vida à volta dele. Ele é bem-aventurado, porque primeiro que ele já viu, ele enxerga o que um pecador não arrependido não enxerga. Porque pela graça de Deus, Deus fez as escamas saírem, ele vê os efeitos do pecado. Mas mais do que isso, ele não só é bem-aventurado porque ele vê, é bem-aventurado porque quando ele vê, ele lamenta, ele chora, fala, Senhor, que terrível. É esse mundo distante do Senhor. Se nós vamos levar isso às últimas consequências, nós vamos dizer o que diziam os antigos, baseado, inclusive, na proclamação das vozes que cantam no Apocalipse. Ah, Senhor, diante desse mundo só posso dizer, Maranata, vem, Senhor. Vem. Eu não posso mais.
É lamentável. É de abater, não para nos prostrar, mas para tornar nosso coração contrito, humilde, humilhado diante do Senhor. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha muitas virtudes. Ela era uma igreja forte, certo ponto até rica. Ela tinha alguns problemas bem elementares. E um deles é que eles se viam como melhores do que eram. Que é uma tentação que a gente não passa, né? Nenhum de nós é tentado a se achar melhor do que é, né? Só em Corinto que acontecia isso, né? Não. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Interessante porque Paulo começa dizendo que ele se alegra porque eles foram entristecidos. É como se a palavra é a mesma, inclusive, como se dissesse, eu estou alegre porque vocês estão chorando. Chorando pelo quê? Chorando porque Deus fez isso em vocês, para que vocês vejam quanto vocês precisam se arrepender e confiar nele. Porque tem uma tristeza segundo o mundo, que é uma tristeza que gera morte, Paulo diz isso. Mas tem uma tristeza segundo Deus, é uma obra do próprio Deus. É contraintuitivo, né, dizer isso, né? Pregar que Deus faz uma obra que entristece o coração humano, né? Mas está na Bíblia. O próprio Deus nos constrange, diz, você precisa lamentar. Então eu vou revelar um motivo para você lamentar. Eu vou te dar um motivo de verdade, para que você entenda que você precisa derramar lágrimas. Não porque a vida é difícil, mas derramar lágrimas por causa do pecado. Por causa do pecado. Por isso Paulo, quando prega aquela igreja, diz, meus irmãos, eu me alegro porque agora o Senhor fez essa obra no coração de vocês, que se achavam tão plenos, tão perfeitos, tão completos. Mas agora Deus operou isso, e essa tristeza segundo Deus, ou essa contrição segundo Deus, ela gera vida. Ela produz arrependimento, ela leva para a vida. Porque o próprio Deus, que faz essa obra, revelando e abatendo para depois restaurar, ele está presente com aquele que lamenta. O próprio Deus se coloca do lado daquele que lamenta, daquele que está arrependido pela sua pecaminosidade. 2 salmos que ilustram isso, porque eu poderia citar algumas dezenas de salmos. Salmo 34, verso 18, irmãos, podem ler? Perto está... O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e o espírito, ou a primeira ideia de o espírito que lamenta, triste, choroso pelo pecado. O Salmo 51, verso 17, olha o que Davi diz quando ele olha para si próprio, em arrependimento ele compõe essa poesia, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você ler o Salmo todo, Davi chega a dizer, Senhor, se o Senhor pedisse sacrifícios, eu faria. Algumas semanas atrás eu falei sobre isso. Meus irmãos, Davi, por ser rei e pelas posses que ele possuía pessoal, ele poderia mandar matar cordeiros suficiente para banhar Jerusalém toda de sangue. Mas o que ele entende quando Deus o confronta com a verdade é, Senhor, mais importante do que esses sacrifícios que estão na lei, mas por uma razão, está essa razão. E qual é? É o coração arrependido, quebrantado diante do Senhor, que reconhece seu pecado, lamenta por ele, e então, pela graça de Deus, o abandona, vai na direção oposta. Deus se coloca do lado daquele que chora, daquele que lamenta pelo seu pecado. Se coloca do lado, está presente. E o próprio Deus promete restaurar o homem de coração contrito. Isaías 57:15. Irmãos, podem ler? Porque assim... Mas habito também para vivificar o espírito dos abatidos. Antes de olhar para esse verso um pouco mais,
Pensa no contexto do livro de Isaías. Se você não leu o livro de Isaías, a Bíblia inteira tem que ler, né? Mas vou dizer, tem que ler Isaías. Especialmente se você precisa que o Senhor te ajude a olhar para si próprio, se arrepender dos pecados, ser contrito pelo pecado. O livro de Isaías começa com uma declaração de Deus, resumindo o capítulo 1, que é mais ou menos o seguinte: para a festa. Deus diz, parem os cultos, parem os sacrifícios, parem a festa do ano, para a festa. Vocês não têm motivo para celebrar nada. Vocês não têm motivo para celebrar nada. E depois continua. Por quê? Aí vem os ais, vem as proclamações do profeta. Por quê? Por causa do pecado de Judá, por causa do pecado de Israel, por causa do pecado de Moabe, por causa da opressão de Edom. E aí continua. O livro começa com para a festa. Pare com essas ideias de celebrações, que são, na verdade, um fim em si mesmo. Não são uma celebração a Deus. Vocês estão celebrando a si próprios, cumprindo rituais automaticamente, e não estão percebendo que o estado de vocês agora é de lamento, não é de festividade. Então parem a festa. Mas o contexto todo, a gente leu, daqui a pouco eu vou citar novamente, a gente leu hoje na liturgia, Isaías 40. O que é Isaías 40? Começa, consolai o meu povo. Depois de passar 39 capítulos dizendo para parar a festa e o motivo, o Senhor fala assim, mas tem um consolo para vocês. Eu tenho restauração. E aí chega no capítulo, por exemplo, que nós lemos, 47:15, que Deus diz, o mesmo Deus que habita num alto e sublime trono, o mesmo Deus que está num lugar onde nenhum mortal acessa, esse Deus habita no coração quebrantado. É por isso que é bem-aventurado aquele que lamenta, aquele que chora. Porque ele é uma morada do Altíssimo. Deus diz, eu habito com ele. Eu não só gero isso porque eu o confronto com a realidade para que ele possa então lamentar e se arrepender. Eu não só o restauro, levanto-o lá, mas eu permaneço com ele. Eu habito com ele. Interessante perceber essa promessa. O Senhor habita com aqueles que lamentam os seus pecados. Bem-aventurado os que choram. E a bem-aventurança continua na segunda e última parte do verso. Porque serão consolados. Nós adiantamos em parte já, mas agora especificamente. O que Jesus está dizendo é que somente aqueles que lamentam por seus pecados, somente esses serão alcançados pelo consolo de Deus. Inclusive, o texto está em voz passiva, para mostrar que o consolo não está dentro de quem lamenta. Não é uma experiência de meditação. Não é como se alguém dissesse, olha, se você buscar em você um estado de meditação, onde você chore por um motivo correto, você vai encontrar esse consolo dentro de você. Não, é voz passiva para dizer, eles serão consolados por outro. Vem de fora deles. Esses que lamentam pelo pecado, esses que fortemente se humilham diante do Senhor, estão contritos, eles são bem-aventurados porque de fora deles vem o socorro que eles precisam, vem o consolo, vem do próprio Deus. A palavra que é usada aqui para consolados é a mesma palavra usada para descrever o ofício do Espírito Santo. João 14, 16, 17, vai nos ajudar a entender isso. Quando Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. A palavra consolador aqui é a mesma palavra que aparece em Mateus 5:4. Serão consolados. Dará um consolador, a fim de que esteja sempre convosco, perceba, habitação, sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por isso que a bem-aventurança é para o salvo, né? Porque só o salvo pode receber o Espírito que consola. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqueles que lamentam, choram pelos seus pecados, eles serão consolados pelo Consolador, porque ele habita em vocês. Ele fica com vocês o tempo todo. Por isso que ele estará consolando vocês constantemente. É Deus na pessoa do seu Espírito quem consola todo aquele que lamenta pelo pecado.
pastor Kent Hughes, ele resume assim essa conexão entre arrependimento para ser consolado e a vida com Deus. O consolo de Deus é relacional. Vem na forma de uma companhia divina. Ele é o nosso aliado. Ele pessoalmente reúne nossos lamentos e nos consola. Como é abrangente o nosso conforto, é imediato. Ele vem exclusivamente até nós, vem de forma pessoal, na pessoa do Espírito Santo, e é baseado no perdão dos nossos pecados. É por isso que somos chamados bem-aventurados. Que grande paradoxo. Jesus coloca tudo de cabeça para baixo para chamar a sua atenção e diz: deseja ser confortado? Então lamente. Deseja ser feliz? Então chore. Porque à medida que você lamenta e chora pelo pecado, continuamente se arrependendo, é porque você tem continuamente o Espírito Santo com você, te confortando e te erguendo. Os que lamentam são consolados. Mas alguém poderia perguntar: mas pastor, o verbo não está no futuro, não é? Serão consolados? Será que é uma coisa então só para a vida eterna? Como é que é isso? Quando será esse consolo? O consolo é agora? O consolo é só quando Cristo voltar e consumar seu reino? E a minha resposta é: os dois. Os dois. Vou tentar explicar. O consolo dado por Deus está no futuro porque ele é consolo após coração contrito, após arrependimento. Então o futuro está nesse sentido: arrependimento profundo e então depois consolo. Arrependimento sincero, contrição sincera e então consolo. O consolo é dado por Deus plenamente no estabelecimento completo do seu reino. Então, à medida que estou contrito, humilhado diante do Senhor, reconhecendo o meu estado de pecado, que pela graça foi perdoado, eu lamento ainda o pecado que está ainda causando efeitos em mim e influencia todo mundo à minha volta, eu sou consolado agora, já com o Senhor comigo. Depois disso, então foi futuro nesse sentido, mas eu também serei consolado plenamente, aí sim, no futuro, que a gente pode dizer escatológico, ou seja, no fim de todas as coisas. John MacArthur explica assim essa conexão entre agora e o futuro. O consolo de Mateus 5,4 é futuro somente no sentido de que as bênçãos vêm após a obediência. O consolo vem depois do lamento. Enquanto continuamente lamentamos, no presente, por nossos pecados, seremos continuamente confortados agora, na vida presente. Deus não é somente Deus do conforto futuro, mas do conforto presente. Se fôssemos usar a linguagem do reino de Deus, que está presente tão fortemente em Mateus, especialmente nas bem-aventuranças e no Sermão do Monte, nós temos que dizer que o reino foi inaugurado. Já que o reino já foi inaugurado, já há consolo. O rei já iniciou o seu governo, já há consolo. Mas o reino será consumado, e então haverá consolo permanente. Conforto permanente. Já experimentamos a bem-aventurança do consolo de Deus à medida que lamentamos o pecado. E um dia nós experimentaremos esse consolo plenamente e perfeitamente, porque o pecado não estará mais presente ao nosso redor. Essa conexão, inclusive, da presença e dos efeitos do pecado sobre nós, ela tradicionalmente, e de forma correta, creio eu, ela é resumida numa sentença que é: antes nós estávamos escravizados pelo pecado. Éramos escravos dele. O salvo, ele está ainda sob influência do pecado. Ele não é mais escravo. Por isso a Bíblia chama ele para lutar, porque agora ele está livre e vivo, pelo Espírito Santo que o vivificou. Ele agora luta, mas ele está na presença do pecado, sob influência dele. Mas futuramente, nós estaremos livres até da presença do pecado. E, meus irmãos, nenhum de nós, nem pastor, nem ninguém, pode descrever o quão consolador será isso. Para nós agora, a luta contra o pecado é uma luta ferrenha, porque nós estamos divididos. Por um lado, amamos o Senhor, mas a nossa velha natureza ama o pecado. Por isso a gente ainda acha que o pecado pode trazer alguma coisa de bom, um pouquinho que seja, mesmo tendo consequências devastadoras. A gente não confessa, mas no nosso coração a gente acha. Mas um dia não vai ter mais essa divisão. Nós estaremos plenamente restaurados, em corpos glorificados. E uma das maiores alegrias que nós teremos é nunca mais ter
ter o pecado presente à nossa volta. Não haverá consolo maior do que esse. Por isso, serão consolados agora e para sempre. Como eu disse, agora eu cito Isaías 40, verso 1. Os irmãos podem ler? Consolai. E qual foi o consolo que o profeta trouxe depois dessa ordem de Deus? Isaías anunciou perdão para o povo de Deus. Perdão dado por Deus graciosamente, depois daquele povo ter sido quebrantado pelo exílio. Isaías anunciou a disciplina, mas Deus, sabendo que a disciplina cumpriria seu efeito, Isaías já anuncia: o Senhor os consolará, depois que vocês lamentarem, reconhecendo que o pecado é grave e que se arrependam definitivamente. Deus, o Senhor da criação, Ele se achega para consolar todos aqueles que estão quebrantados e arrependidos. E Ele promete permanecer consolando com a sua presença. Ainda em Isaías, versos 66, 1 e 2, para poder concluir. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme a minha palavra. Deus está dizendo: vocês acham que eu vou morar numa casa, num prédio? Vocês não podem edificar um prédio para que eu habite nele. Mas quem eu vou olhar, com quem eu vou permanecer, é com aquele que diante da minha palavra treme, a ideia aqui é de temor. Minha palavra gera temor no coração dele, e por isso o quebranta. Ele é humilhado por ela, para que eu possa então habitar com ele, exaltá-lo, restaurá-lo. Qual é a conclusão que nós tiramos e o que isso significa para nós em termos práticos? Como nós vimos, meus irmãos, na semana passada e conectando com hoje, nós precisamos reconhecer a nossa falência espiritual, porque é isso que nos leva a depender de Deus. Só que agora, quando Jesus acrescenta esse elemento explicativo do verso 4, ele nos declara que essa visão da miséria que há em nós, e que se não fosse a graça de Deus permaneceria em nós, elas devem fazer surgir lágrimas. O caminho do verdadeiro arrependimento é um caminho de lágrimas. É o choro pelo próprio pecado, é o choro pelo pecado que está à nossa volta, que destrói vidas, destrói famílias, destrói, inclusive, muitas vezes, países inteiros, nações inteiras são destruídas. Cristo é enviado por Deus para consolar agora e eternamente a nossa alma. E é por isso que somos bem-aventurados, porque ao percebermos tudo isso, nós nos voltamos para Ele e dizemos: Senhor, nós somos os pobres. Por isso estamos agora chorando, mas confiamos no Senhor, que consola com a Tua presença e nos restaura. Isaías, por isso eu citei muito Isaías. Isaías é riquíssimo em falar sobre o consolo para aquele que lamenta para o choro. Uma das passagens mais conhecidas de Isaías é Isaías 61, versos 1 a 3, citado nos evangelhos porque Jesus anunciou essas palavras na sinagoga. Primeira pregação pública, digamos assim, Jesus numa sinagoga na sua cidade. Ele escolheu esse texto aqui. A Bíblia diz lá nos evangelhos que ele abriu o rolo e leu esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Na tradução grega aqui é os que lamentam, os que choram, a mesma coisa. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar. O quê? Todos os que choram. Está dizendo Deus me enviou para consolar os que choram. E aí no Sermão do Monte ele diz: então, chore, lamente, você será consolado. Reconheça o motivo verdadeiro para um lamento e você vai ser consolado pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho. Para a nossa vida cotidiana, isso tem inúmeras implicações, eu vou mencionar algumas, nós orarmos para concluir.
Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Por exemplo, se nós somos pessoas que confiamos demais na nossa religiosidade. Pode ser o caso de você, talvez, que como eu, foi criado na igreja. Isso não é algo ruim. Eu louvo a Deus porque eu fui criado na igreja. Mas o nosso coração, meu e o seu, talvez tenha uma história similar, pode ser levado a achar que nós não demos trabalho para Deus. Coisas do tipo, não, para Deus me salvar não foi tão difícil assim, eu já estava aqui, né? Isso é falso. Nosso estado de miséria é o idêntico de qualquer outro homem na face da terra. E o Senhor realizou uma obra tão poderosa como realizou no coração de qualquer outro homem na face da terra. Precisamos reconhecer a miséria de onde fomos tirados, lamentar esse estado de pecado, para que isso não nos deixe orgulhosos. Essa falsa imagem sobre nós mesmos deixa orgulhosos. Mas mesmo você, que não tem uma história de ser criado na igreja, talvez chegou já na juventude ou na vida adulta, todos nós muitas vezes somos tentados a trocar a mensagem da graça pela mensagem do mérito. A gente pode dizer com o lábio que a salvação é pela graça, mas na prática viver como se a gente foi salvo porque mereceu. Esse é um perigo, porque essa é a religião da queda. A religião que surgiu depois da queda humana foi a religião do mérito. Então é um perigo para todos nós. De pensar, pecado? Eu tenho algumas tentações e tal, mas o pecado não está na minha vida tão presente assim. Ser cada vez mais santo não é perceber ou ver menos pecado em nós. Ao contrário da intuição comum, ser cada vez mais santo é perceber cada vez mais o pecado nos rodeando, cercando nosso coração, colocando armadilhas para nós mesmos cairmos. E quanto mais percebemos, lamentamos, nos arrependemos e falamos, Senhor, eu sou um pobre, me ajude, me ajude. É quando nós cairmos, percebemos a vileza do pecado, que é capaz de fazer um filho de Deus fazer, pensar, dizer coisas que ofendem o seu Pai. Percebe? Tem implicações para nos quebrantar, para nos tirar do nosso pedestal de orgulho ou de justiça própria. Mesmo que você creia que foi salvo pela graça, a justiça própria fica te rondando e me rondando. E por isso Jesus, quando anuncia as bem-aventuranças, uma promessa de reino, de consolo, de satisfação plena, de alegria, ele vai dizer, vocês vão experimentar isso cada vez mais agora. Antes do reino consumado, agora. Quanto mais vocês perceberem quão necessário foi a graça de Deus para salvar você. Quão necessário foi a graça de Deus para te restaurar. Quem nasce no reino, ou para dentro do reino, é um cidadão que a sua vida é governada pela certeza, a convicção, de que se não fosse a graça de Deus, ele seria um inimigo de Deus. E ser um inimigo de Deus, ele estaria caminhando para a morte. Por isso agora ele é feliz e é bem-aventurado, porque ele sabe, o Senhor me tirou de lá. Mesmo eu sendo aquela pessoa, que ninguém mais achava que era um problema. Por fora estava totalmente moralmente reformado. Mas o Senhor e eu agora sei que eu era um pobre de espírito. Uma pessoa que não tinha nada de mérito, de crédito espiritual. E por isso eu lamento. Essa é uma implicação para nós mesmos, como eu disse, tem quase infinitos desdobramentos. Tentei resumir essa aplicação. Mas é uma aplicação para fora, para o outro. Para o outro. O mundo à nossa volta, ele não é um mundo bom com alguns problemas. Não é. O mundo à nossa volta é um mundo dominado e, por isso, afetado em todas as esferas pelo pecado. Tanto por causa dos indivíduos, e na verdade essencialmente por causa dos indivíduos, quanto pelo aquilo que os indivíduos fazem, realizam, pensam, planejam. Então não coloque esperanças em coisas que são dos reinos deste mundo. Eu falei sobre isso semana passada na minha conclusão. Eu retomo agora com a implicação dessa percepção real que faz lamentar o mundo à nossa volta. Não coloque esperança em coisas falsas dos reinos desse mundo. Mesmo coisas que têm um amparo correto. Para dar um exemplo de uma coisa boa, mas que não deve ser alvo da nossa esperança, a educação. A educação é uma coisa boa e necessária. Acabei de falar ainda há pouco. A importância do ensino. Mas ela não deve ser alvo da nossa esperança. Não deve. Porque ela também está afetada pelo pecado, porque ela está nesse mundo. Por isso, essa visão realista do mundo à nossa volta é que nos faz ter lágrimas.
nos ajuda, ou deveria nos ajudar, a quando nós nos engajarmos com esse mundo, nós engajarmos de forma correta. Engajar de forma correta. Uma das grandes preocupações para aqueles, talvez, jovens que interagem com isso na faculdade, daqueles irmãos nossos que falam de engajamento cultural do cristão, é uma preocupação de que alguns que falam disso têm uma visão bastante otimista e pouco bíblica do mundo à nossa volta. Nosso engajamento não é para consertar alguns problemas. Nosso engajamento é para, olhando esse estado que traz lágrimas, trabalhar e pregar para que o Evangelho alcance, porque só o Evangelho pode resolver o problema do pecado. Então, nosso engajamento não é para consertar algumas rachaduras. Nosso engajamento é para que tudo seja demolido pela mensagem do Evangelho e possa ser reconstruído. Esse é o nosso engajamento. Esse é o nosso engajamento. Então, uma relação verdadeira, realista com o mundo à nossa volta. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra e dessa proclamação de boa nova, de bem-aventurança, dada pelo Teu próprio Filho, ó Pai, nós somos confrontados, como vimos na semana passada, com quem de fato o homem é longe do Senhor. À parte do Senhor, somos pobres, miseráveis, espirituais, mas que fomos alcançados da Sua graça, e essa graça nos tirou das nossas vestes rasgadas, da sarjeta espiritual, que inclusive tem implicações morais. Somos retirados lá pela Sua graça e feitos filhos do Senhor, a exemplo daquilo que o Senhor explica na Tua palavra. Foi feito com tantos outros homens e mulheres, e na história nós já vimos, nós também fomos alvos dessa graça, e por isso somos bem-aventurados. Pai, mas há uma promessa de satisfação plena, de bem-aventurança, à medida que choramos. Nos ensina a trilhar esse caminho, o caminho das lágrimas. Lágrimas pelo pecado e seus efeitos, que geram arrependimento no nosso coração contínuo e geram engajamento para transformação, não pelo nosso esforço, mas pelo Evangelho do mundo à nossa volta. Que ao trilhar esse caminho de lágrimas, nós temos a convicção que são lágrimas que levam para a alegria plena, para a satisfação verdadeira em Jesus Cristo. Tudo nós pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa manhã. Deus abençoe, meus irmãos.